Olá! Hoje a gente vai mergulhar no capítulo 11 da Teologia Sistemática de Alva Huffer. O objetivo? Fazer uma análise bem crítica daqueles argumentos bíblicos que são usados para sustentar a doutrina da Trindade. E olha, a perspectiva que a fonte traz é bem direta ao ponto. Vamos ver o que o autor levanta. Para começar, o Alva Huffer já chega estabelecendo um tom bem forte, né? Ele basicamente argumenta o seguinte: como a doutrina não está lá escrita com todas as letras na Bíblia, os defensores dela acabam se apegando a qualquer frase que possa, mesmo que de longe, dar um suporte para essa teoria. Então, a ideia central do Huffer é que as provas bíblicas mais comuns para a Trindade ou vêm de interpretações que ele considera equivocadas, ou, e isso é bem sério, de textos que ele diz terem sido adulterados. Vamos começar pelo exemplo que ele considera o mais gritante. E a análise já começa com uma pergunta que vai direto ao ponto. Qual seria o único versículo em toda a Bíblia que parece ensinar a Trindade de forma aberta, mas que, segundo o autor, tem uma origem, digamos, bem controversa? E tá aí o versículo, 1 João 5:7. Se a gente lê assim de primeira, parece uma declaração trinitariana clássica, né? Pai, Palavra, Espírito Santo, e os três são um. Mas a análise do Huffer vai bem mais fundo do que essa leitura inicial. E aqui está o centro da crítica do autor a esse versículo. Ele afirma que existe um consenso bem grande entre os estudiosos de que esse trecho é espúrio, ou seja, ele simplesmente não estava nos manuscritos originais mais antigos. A teoria, segundo Huffer, é que ele foi inserido bem depois por um escriba lá na Idade Média. E por causa disso, muitos teólogos, mesmo os que defendem a Trindade, preferem nem usar esse versículo como prova. Beleza. Passado esse primeiro ponto, o Huffer parte para outra categoria de argumentos. Aqueles versículos em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecem juntos, na mesma passagem. A questão que ele levanta é, será que só mencionar os três juntos já prova a doutrina? E aqui a gente vê um resumo de como ele rebate vários desses versículos famosos. No batismo de Jesus, por exemplo, ele não vê três pessoas iguais, mas sim uma relação de subordinação. O Pai envia, o Filho recebe o poder. Em João 14, ele diz que mencionar três coisas juntas não as faz iguais, e dá até um exemplo: Deus, Jesus e o amor. Ninguém diria que são a mesma coisa, né? Em Mateus 28, o foco dele vai para a palavra nome, que está no singular. Para ele, isso significa uma única autoridade. E lá em 2 Coríntios, ele aponta um detalhe: Jesus é mencionado primeiro, o que quebraria tal ordem trinitariana. E a análise do Huffer fica ainda mais detalhada. Ele aponta para uma diferença gramatical que, para ele, é crucial. Ele diz que a Bíblia fala em ter comunhão com o Pai e com o Filho, que são, de fato, pessoas. Mas no texto de 2 Coríntios, a gente lê sobre a comunhão do Espírito. Na visão dele, isso muda tudo. Seria experimentar os efeitos de um poder e não interagir com uma terceira pessoa divina. Agora, a gente entra num ponto que é bem fascinante na análise do Huffer. Ele vai falar de um recurso de linguagem muito comum na Bíblia, que são as repetições triplas. O autor foca naquela passagem super conhecida de Isaías, onde os serafins estão clamando: Santo! Santo? Santo é o Senhor dos Exércitos. E essa repetição tripla é muitas vezes usada como uma referência direta à Trindade. E aqui está o pulo do gato. O argumento trinitariano geralmente vê cada santo como uma referência a uma das pessoas da divindade. Já a análise do autor diz que isso é um hebraísmo, um jeito de escrever comum da língua hebraica para dar ênfase. Repetir uma palavra 3 vezes seria o mesmo que dizer Santíssimo ou o mais santo de todos, ou seja, uma ênfase máxima na santidade de Deus e não uma contagem. E para martelar esse ponto, o Huffer usa esse exemplo de Jeremias que é ótimo. A pergunta que ele faz é provocativa. Se repetir 3 vezes sempre indicasse uma trindade, será que o profeta Jeremias estava falando de 3 planetas Terra diferentes? Fica claro que a intenção aqui é dar ênfase. É um jeito de gritar: prestem atenção. Ok, agora a discussão vai ficar um pouquinho mais técnica, mas é fundamental para a gente entender o argumento do Huffer. A gente vai entrar na linguística do hebraico bíblico e focar numa coisa bem curiosa: o uso de palavras no plural para se referir a Deus. Então, vamos entender o que é esse tal de plural majestático. É um conceito da gramática. Pensa num rei antigo falando "nós decretamos". Ele está sozinho, mas usa o plural para expressar toda a sua grandeza, sua majestade e seu poder. Não é porque tem mais gente com ele, é um plural de excelência. E o grande exemplo disso na Bíblia é a palavra hebraica Elohim. É um substantivo que está no plural. Só que o Huffer destaca que, quando essa palavra se refere a um único Deus, ela quase sempre vem com verbos no singular.
Lá em Gênesis 1, o texto diz: Elohim, que é plural, criou, que é singular. Para ele, isso é a prova de que o plural ali não indica várias pessoas, mas sim a majestade e a plenitude do poder de um único ser. Para reforçar ainda mais esse ponto, o autor nos mostra um contraste bem interessante que acontece no mesmo capítulo. Olha só, no versículo 26, Deus usa pronomes no plural, façamos, nossa. Mas aí logo no versículo seguinte, o texto volta para o singular, e criou Deus o homem à sua imagem. Essa mudança rápida, para o Huffer, só reforça que o nós anterior era um plural de majestade. E olha que interessante. Para mostrar que essa interpretação não é uma invenção dele, o Huffer cita o Dr. William Evans, um teólogo que o próprio Huffer identifica como trinitariano. Ou seja, até mesmo estudiosos de outra linha de pensamento reconhecem que entender o façamos como um plural de majestade é uma interpretação gramaticalmente válida. Certo. Depois de passar por todos esses pontos, como é que a gente pode resumir a crítica do autor? Vamos juntar as peças e ver qual é a essência do argumento dele. Basicamente, a análise do Huffer se apoia em 4 grandes pilares. Primeiro, ele descarta 1 João 5,7, dizendo que é uma adição tardia. Segundo, ele argumenta que só porque 3 nomes aparecem juntos, isso não os torna uma trindade coigual. Terceiro, ele reinterpreta a repetição tripla não como uma contagem, mas como um recurso de ênfase. E por último, ele aplica o conceito de plural majestático para explicar por que Deus às vezes é tratado com palavras no plural. E a gente termina com uma provocação para pensar. Independente da conclusão a que cada pessoa chegue, essa análise do Huffer deixa uma pergunta no ar que é bem forte. Como é que a interpretação de uma única palavra como Elohim, ou de um recurso de estilo, pode mexer com a base de uma doutrina tão central? Dá o que pensar, não é mesmo?